invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Cantamos que já não há mais nada que a Ele não pertença, que em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a Ele não pertença, que em tudo existe graça. Cantemos sim. Amém, glória a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Uma ótima noite para você que está assistindo a mais um encontro nosso dos jovens. E para você também que não faz parte do Ministério de Jovens, mas é um integrante da nossa igreja, ou você que parou nesse link, está assistindo a nossa programação, graças e paz para você também. Uma ótima noite, que Deus possa nos abençoar. Então, nós estamos aqui para falar de um assunto. Da semana passada a gente falou um pouco sobre redes sociais, a gente tratou do assunto de uma forma bem bíblica, com a nossa visão, com aquilo que a gente acredita, que nós podemos usar as nossas redes sociais, as nossas postagens para a glória de Deus. E hoje a gente vai tratar de um assunto que eu diria que é bem peculiar e não é tanto abordado, né? E uma pessoa de um calibre muito bom para falar sobre isso é o nosso pastor auxiliar, Tiago Sanches, está aqui com a gente hoje à noite para falar um pouco, para tratar um pouco desse assunto. Então, a gente ainda não começou. Se você quiser mandar esse link para uma pessoa que gosta dessa temática, nós vamos abordar tudo isso de maneira bíblica, é o que as Escrituras dizem a respeito. Amém? Então, primeiro eu vou apresentar o pastor Tiago, ele vai se apresentar para quem não conhece ele melhor, e aí a gente vai começar o assunto. Olá, meus irmãos, uma boa noite. A paz e a graça do Senhor a todos.
Que bom estar com vocês nesse momento. Obrigado, Douglas, aos irmãos do Ministério de Jovens da nossa igreja. E aqui estamos para tratar e refletir acerca dessa temática que Douglas vai já compartilhar e é de suma importância, principalmente em nossos dias. Amém. Então, desde já a gente vai falar hoje sobre qual a importância da igreja. E nosso subtema a gente tem desigrejados, né? É um tema que realmente a gente precisa parar para pensar e refletir. E o primeiro assunto a respeito que eu queria que o pastor começasse falando é a respeito da definição. Muitas vezes a gente ouve essa palavra desigrejado. Ah, fulano é desigrejado. Mas, de fato, a gente não sabe explicar o real significado, o que é. Então, eu queria que o pastor, de início, explicasse o significado de o que é um desigrejado. Pronto. Então, vamos lá, falar sobre essa temática, né, os desigrejados, ou movimento dos desigrejados. Essa questão de definição, Douglas, ela é interessante porque esse termo, na verdade, é um termo novo dentro desse movimento da igreja contemporânea, né? É um movimento recente, diga-se de passagem, embora essa proposta de um cristianismo alternativo não seja algo do nosso tempo, né? É uma temática que já tem sido amadurecida e divulgada há bastante tempo, essa questão de um cristianismo longe da igreja. Mas o nome propriamente dito, desigrejado, é um nome novo e a gente pode definir como aqueles que, usando aqui o título do livro de Dan Kimball, eles amam Jesus, mas eles odeiam a igreja, né? São pessoas que não querem nenhum tipo de compromisso com o corpo institucional, mas eles querem continuar seguindo a Jesus, amando a Jesus, e daí, se é que podemos definir nesses termos, assim se entende os desigrejados. Amém, isso aí. E pastor, se aprofundando mais ainda no tema, a gente já tem uma definição do que é. Qual é a causa do desigrejado? Por que a pessoa decide ser um desigrejado? Qual a justificativa para isso? O que eles Pronto, eles pergunta alegam? interessante, né? Antes da gente tratar sobre essa justificativa, né? Por que muitos optam por ser um desigrejado, ainda dentro desse campo da definição, eu gostaria de falar desigrejado tratando dentro de alguns âmbitos, né? Há quem defina, ou principalmente os teólogos, principalmente brasileiros, que estão lidando com isso, estão produzindo bons materiais, artigos, enfim, tratando dessa temática, eles definem os desigrejados em dois grupos, né? E eu fiz aqui algumas anotações, vou estar compartilhando com vocês. O primeiro grupo são aqueles desigrejados por reação, ou seja, aqueles que se afastaram da comunhão, se afastaram da igreja, é aqueles que se afastaram e geralmente motivados por dois, digamos assim, por dois sentimentos, é também possível usar dentro dessa terminologia. São os feridos, aqueles que foram feridos em nome de Deus, pessoas até que amam Jesus, estavam na igreja servindo, mas que foram vítimas de pastores mau caráter, de um sistema teológico corrompido, né? De uma doutrina totalmente contrária à palavra de Deus, e principalmente pessoas que foram, digamos, maltratadas pela a teologia da prosperidade, de que não alcançaram aqueles resultados. Pessoas que almejavam cura e que disseram que Deus curava uma determinada denominação, ali a oração de um determinado guru espiritual curava, a pessoa foi para lá, não aconteceu nada. Então essas pessoas saíram feridas, né? Pastores, muitas vezes, que não zelam pelo ofício que Deus confiou, que acabam ferindo a ovelha, agindo de forma inadequada, e essas pessoas saem da igreja magoada. Enfim, esses são os desigrejados, mais a ala dos feridos. E a outra ala, a ala dos famintos. São aquelas pessoas que querem uma boa pregação, principalmente nesse momento, vocês falaram sobre redes sociais, né? Nesse momento de bons pregadores aí pelo YouTube, de conferências, as pessoas acabam conhecendo a pregação sadia, e quando eles chegam nas suas igrejas, eles não encontram, então acabam rompendo também comunhão com a igreja. Eles são os chamados desigrejados por reação. Mas tem um grupo nocivo, que é este o grupo perigoso, né? Que você que está ouvindo provavelmente já conheceu alguém que se encaixa nesse perfil. São os desigrejados militantes, vou usar esse termo aqui. São aqueles que eles têm orgeriza a igreja, detestam a igreja, eles repudiam essa questão da liderança pastoral, eles querem viver um cristianismo sem compromissos institucionais, né? São pessoas que, de fato, eles têm uma amargura quanto à igreja. É muito fácil você encontrar por aí, por exemplo, memes
ou postagens de pessoas ridicularizando a igreja e que já foram da igreja e que hoje o discurso dele é simplesmente falar contra pastor, contra a comunhão dos santos, né? A levantar muitas acusações contra a igreja. Então eu definiria os desigrejados nesses dois tipos: os desigrejados por reação, os desigrejados militantes, né? E aí o ponto que você perguntou da justificativa, não foi isso? Quais as justificativas? Existem inúmeras justificativas para os desigrejados, né? Eu fiz aqui nas minhas anotações 6 justificativas e eu não quero aqui me delongar muito, mas basicamente quais são os argumentos usados? O primeiro deles, que a igreja institucional, como nós temos hoje, com toda essa organização, ela nunca foi o plano de Jesus Cristo. Essa nunca foi a ideia de Jesus Cristo quando veio ao mundo, né? Ele diz, não, Jesus não pensou em igrejas nesses termos, né? É óbvio que eles têm razão quando nós se referimos às falsas igrejas, né? A falsas instituições que deturpam e usam o nome de Deus. De fato, ele não se referiu a isso. Um segundo argumento que eles utilizam é que os discípulos não entenderam corretamente o conceito de igreja usado por Jesus e que depois foi deturpado. Eles entendem que depois da morte de Jesus e ali do fechamento do cânon, né, que é o livro de Apocalipse no ano 100, logo nos primeiros séculos da igreja, a igreja se perdeu na sua identidade. E aí o que acontece? Os discípulos, os apóstolos e os pais apostólicos, que eram os discípulos dos discípulos de Cristo, eles na verdade remodelaram a igreja e aí redefiniram os seus caminhos, né? E aí se perderam e hoje esse grupo está na contramão dos desigrejados contra essa institucionalização do primeiro século. Terceira justificativa é que muitos vão dizer, vocês vão ouvir esse comentário por aí, que a justificativa desigrejada é porque a igreja ela virou pagã. Depois de Constantino assumir o Império Romano, a igreja foi influenciada pela filosofia grega, inclusive João usou conceitos gregos, e aí os teólogos também antigos, e acontece, a igreja acabou misturando a fé. E aí criou essa miscelânea de credos e confissões, e aí os desigrejados vão dizer, então a igreja perdeu também a sua identidade pensante, a sua identidade doutrinária, né? Inclusive tem um autor muito conhecido, o livro dele já vendeu bem aqui no Brasil, hoje não mais, Frank Viola, com o livro Cristianismo Pagão, onde ele tenta lá, de alguma forma, discorrer sobre a igreja e mostrando como ela foi se corrompendo no decorrer dos séculos, né? Mas o livro, na verdade, é uma grande afronta ao conceito de igreja no Novo Testamento. E aí, outras justificativas são as falhas dos pecados da igreja, tem muito pecador dentro da igreja, então, como eles são santos, isso estou ironizando, óbvio, por isso que eles saem da igreja, porque são santos demais. Não existe exigência para que tenha templo. Então, para que templo? Se nós somos a igreja. Acabam confundindo o conceito de igreja com o conceito de templo no Novo Testamento e a má interpretação bíblica, né? A má interpretação principalmente de Mateus 18. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Então, para que eu vou para a igreja? Se eu posso assistir aqui o culto online com eu, meu esposo, meus filhos, aqui já é uma congregação, já basta, né? Então, são muitas justificativas. Eu aqui pincelei algumas, mas são justificativas que precisam ser analisadas para ter uma resposta à altura e aí demonstrar os furos, né? Que, na verdade, não tem pé nem cabeça os argumentos levantados pelos desigrejados. A gente vê muito isso na cultura e nas pesquisas levantadas, quando a gente vê cristãos não praticantes, né, e cristãos praticantes. Quando a gente olha para o cenário e vê que, eu acredito, eu exponho minha fé, eu digo que sou cristão, mas eu não pertenço a nenhuma comunidade. Isso, né? Nominal ali. Inclusive, um pastor presbiteriano, o reverendo Augusto Nicodemos, diz que isso é fruto da alma católica dos evangélicos brasileiros, né? O fato de que muitos se titulam cristãos, se titulam crentes, mas eles não frequentam igreja nenhuma, mas eles se acham crentes porque o nome está lá no rol de membros da igreja. São desigrejados na prática, né? Porque eles não têm vínculo e por aí vai, vivem os seus pecados e muitas vezes, ousadamente, né, ou descaradamente, acho que essa é a melhor expressão, quando a igreja se reúne em assembleia para decidir algumas questões, eles retornam para dar o seu voto, enquanto durante o ano todo ele não cultiva a vida com Deus e acha que tem parte na igreja. Então, o movimento desigrejado não está só fora da igreja, como o espírito desigrejado também pode estar dentro do povo de Deus. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. A gente já sabe, já tem umas definições de desigrejado, como você está falando. Realmente é aquele indivíduo que não participa do corpo, né? Não está ativo
igreja local, numa igreja local e deve satisfação a pastores na comunidade. O que é que o desigrejado, o que é que esse cara perde ele não fazendo parte de um corpo, pastor Tiago? Pronto. Então, o que o desigrejado perde? Ele perde muitas coisas que está associada à unidade, né, e à comunhão do povo de Deus. Você vê, por exemplo, no próprio texto do Novo Testamento, logo no início, ali Atos capítulo 2, do 42 ao 46, o que acontece como efeito da pregação no dia de Pentecostes, né? Pessoas se arrependem e são chamadas a participar da igreja, começam a fazer parte dessa igreja, dessa comunidade. E ali algumas expressões estão marcantes, né? Eles se reúnem em torno da doutrina dos apóstolos, ou seja, a fidelidade doutrinária no Novo Testamento, ela está vinculado a um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Deus, do qual nós denominamos igreja. Então, a primeira bênção que eu posso dizer que um desigrejado perde dentro do âmbito de uma igreja local é o privilégio de ouvir a pregação da palavra de Deus com o povo todo reunido, né? Há quem despreze isso, mas é muito importante lembrar um fato, né? Um crente genuíno, por exemplo, vamos usar o nosso período agora. Nós estamos fazendo isso aqui, transmissão pelo YouTube, mas poderíamos estar reunidos com todos os jovens de toda a igreja. Então, o verdadeiro crente sente falta, né? Sente falta. Inclusive, eu estava aqui antes de começar. O ídolo que está ali, né, até comentou, pastor, como faz falta, né, a unidade aqui, esse calor da igreja. O verdadeiro crente sente falta, né? O verdadeiro servo de Deus tem esse sentimento que o nosso irmão expressou. Por quê? Porque é isso que caracteriza a igreja, a unidade de um povo em torno de um alimento, que é as Escrituras. Se você vai para o Antigo Testamento, o povo, quando volta do exílio, eles são tão famintos pela palavra que eles dizem para Esdras e Neemias, trazem o livro. E quando eles trazem o livro, eles escutam a pregação da alva, ou seja, de 5 da manhã até o meio-dia, e eles estão lá ouvindo. Então essa é uma bênção que um desigrejado perde. E aí, a comunhão, a alegria do povo de Deus, né? O fato de ser corrigido, e ele perde a eternidade, porque também, uma vez que ele rompe comunhão com a igreja, ele está muito mais propenso do pecado, né? A gente pensa, por exemplo, que só o pastor é responsável do cuidado do irmão. Não, eu e você somos pastores uns dos outros. Todos na igreja são pastores, não no sentido ordenado, mas no sentido comissionado. Tem que cuidar um do outro. Então, quando a pessoa se afasta, ela está muito mais propensa ao pecado. Então, corre o risco, de fato, ela se enveredar e evidenciar a sua natureza pecaminosa, se enveredar para o caminho do inferno. Então, essa é digamos assim, uma perda que ele vai acarretar para a vida eterna, né? Então, ele perde muitos elementos, muitos meios de graça. Isso é extremamente prejudicial e coloca a vida dele em risco. É aquilo que Timóteo fala sobre dividir os pesos, né? Os fardos Exato. uns dos outros. Acho que ele perde muito porque ele não vai ter com quem contar, né? Exato. Já que é um desigrejado, ele caminha sozinho. Ele não caminha Exato. sem uma... Né? Sem Com certeza, e sem sombra de dúvida. Jesus acredita na igreja, né? Ele morreu por ela, e nós devemos acreditar também. E quando Jesus acredita pela igreja, ele não acredita pela igreja isenta de pecado. Ele morre por pecadores. Ele sabe que a igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Então, se esse sentimento existe em Cristo, é um sentimento que é digno de ser imitado, porque eu desprezo? Assim, eu gosto de fulano de tal, mas eu não gosto da esposa dele, né? Douglas, digamos que você é casado, né? Douglas, você é convidado para jantar lá em casa, mas eu não gosto da sua esposa, então eu não quero que ela não vá. Isso não tem um pingo de cabimento. Então, o desigrejado, ele tenta se apegar a Jesus, descartando a noiva. E isso não acontece na mentalidade bíblica do Novo Testamento. Já que a gente está partindo do ponto de que o desigrejado é aquele que não participa de nada da igreja, né? Visto as programações, visto a vida em comunidade, os problemas carregando nos fardos uns dos outros. O que é que o senhor acha sobre aquele cara que está dentro da igreja, mas ele não está envolvido com nada? Ele é um frequentante. Ele vem só nos dias de domingo. Só um frequentador, né? Só um frequentador. Existe um problema na vida desse cara também, que ele só vem aos domingos, mas ele não se conecta, ele não procura se relacionar com o corpo. Pronto, aí a gente vai dependendo, cada caso é um caso, né? Porque é o que eu falei. A gente fala sempre em termos de desigrejado como fora do aspecto físico. Mas o espírito desigrejado pode estar presente na vida de muitos irmãos, que é o crente indiferente. Para ele não quer compromisso com nada de ministério, ele não quer cobrança, ele quer apenas estar lá, chegar, ouvir, sair e na mente dele achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo,
né? Mas ele se esquece, por exemplo, de parábolas, como a parábola do talentos, lá do texto escatológico de Jesus, que ele será cobrado daquilo pouco que ele sabe fazer, daquilo pouco que Deus o concede. E isso se refere não somente a dons espirituais, mas à participação no corpo de Cristo, o fato de ter comprometimento, né? Então, a gente tem que considerar esse tipo de pessoas. Mas existem também os irmãos que podem não estar tão envolvidos assim, porque falta-lhe a oportunidade, não que a igreja não tenha o que fazer, mas falta muitas vezes a oportunidade de demonstrar os seus dons, né? Daí a importância da igreja estar atenta a essas pessoas que estão encolhidas no canto, porque muitas vezes não é alguém que tem o espírito desigrejado, é apenas uma pessoa que precisa ser bem acolhida, né? E aí sim, com o tempo, ela desenvolver seus dons e servir a igreja local. Mas é algo delicado, precisava analisar cada caso. Mas, no geral, nós podemos dizer que existem essas duas posturas. Um indiferente e aquele que apenas não foi totalmente abraçado e que precisa se envolver e servir a Deus no contexto da congregação local. Até a gente vê um pouco nessa nossa época que a gente vive muito online, né? A gente vê alguns irmãos se acostumando com o conforto de casa e aí perdendo essa parte espiritual que é o congregar mesmo, de fato. Isso. Porque lá em Hebreus fala que a gente não deixa de se congregar como é costume de alguns, né? Porque é de fato o contato físico, esse contato físico que vai nos alimentar, vai nos consolar, que é a partir do culto, né? Nós damos a Deus, que vai nos abençoar e vai nos orientar. Essa pandemia, na verdade, é uma peneira, né? Porque ela veio acabar desmascarando a espiritualidade de muitos, né? Ela veio aflorar, muitas vezes, a impiedade que muitos cristãos estão vivendo, infelizmente, né? Então, o que é que acontece? Muitos vão usar esse novo formato de ser igreja para justificar a sua evasão do corpo de Cristo, né? Mas é apenas o quê? Como eu falei, a pandemia é apenas uma peneira que está ali aflorando, de fato, os pecados que estão ali, muitas vezes ocultos, domesticados, e que, numa hora como essa, o cara vive ali uma espiritualidade subversiva, né? Por aí vai. Mas é como eu falei, o verdadeiro crente, ele está lá no culto online, ele escuta a palavra de Deus, participa das reuniões, porque ele sente a necessidade de estar unido ao corpo. Ele sabe que ser igreja é isso. E aí você tocou no ponto importante, me permita fazer uma análise de um texto bíblico, né? Que é o texto muito mal interpretado, diga-se de passagem, de Mateus 16, 18, que inclusive muitos desigrejados usam para justificar isso, que é aquele texto que diz assim, né? O texto, quando Jesus fala da edificação da igreja, ele diz assim, também eu te digo que tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, vamos ponderar, quem nunca ouviu esse argumento? Igreja vem de eclesia, significa chamados para fora, né? As pessoas, não, então ser igreja não é estar dentro de quatro paredes, ser igreja não é apenas estar aqui no culto, ser igreja é ser igreja lá fora, mas o termo não está dizendo isso, né? E aqui nós precisamos fazer algumas considerações a nível mais técnico da interpretação bíblica. O conceito, o termo eclesia da língua grega, que literalmente interpretado como chamado para fora, ele faz alusão a uma ideia por trás disso. Imagine como seria contraditório Jesus dizer: ser igreja é não ter vínculo com ninguém, é cada um viver por si. Não bate. Quem imaginaria Jesus ser contra a igreja unida, né? É a pessoa, Jesus chegar aqui no Planalto e dizer: ser igreja é vocês saírem, deixarem de se congregar aqui e cada um viver a sua espiritualidade em casa, porque vocês são a igreja, não isso aqui. Jamais. Então, o que significa o conceito de chamado para fora em Mateus 16, 18 aplicado à igreja? O contexto é o seguinte: naquele tempo, quando o rei, o imperador, enfim, a autoridade civil queria mandar uma informação para a comunidade, ele enviava lá o seu arauto, né? O embaixador, o arauto chegava, tocava lá o seu trompete, todo mundo, opa, o arauto está lá na praça, né? Não tinha caixa de som, não tinha um WhatsApp para compartilhar mensagem no Instagram, então ele compartilhava lá, tocava, então, opa, o som do arauto. Aí todo mundo saía de sua casa, ok? Todo mundo saía de casa e ia para a praça. Chegava lá na praça, ele subia em um alto, ele dizia: olha, abria lá, como a gente vê nos filmes, né? Assim diz o imperador. E ele passava a ler o decreto. Aí todo mundo, ok. Ali era um conceito de assembleia. O povo estava reunido para ouvir algo. Ou seja, eles saíam de casa, né? E aí eu vou usar aqui,
né? Uma redundância, saíam para fora, né? Eles saíam porque eles eram chamados para vir para fora, se reunir na praça, e ali se constituía uma assembleia. Jesus pega essa ideia, que é a ideia de eclesia, e aplica ao seu corpo. Então, se a gente quer traduzir chamado para fora da forma correta, como é que a gente traduz? É quando eu saio de casa, debaixo de sol e chuva, a pé de bicicleta ou carro, de ônibus, seja o que for, e eu venho para a igreja, me reunir com os meus irmãos. Eu fui da minha casa para a igreja, eu saí da minha casa para a igreja, fui chamado para fora do meu ambiente doméstico, para me reunir como povo de Deus. E ouvir o arauto, que é o pastor da igreja, trazendo a mensagem, que é a palavra de Deus, em nome do rei, que é Jesus Cristo. Então essa é a definição que Jesus faz, e que as pessoas entendem errado e tentam usar isso como argumento para o desigrejado, quando não tem nada a ver, né? Então, eis um conceito que favorece o que você falou, de estarmos reunidos como povo de Deus. Amém. De fato, estamos tendo uma noite muito de aprendizado, né? Não sei vocês, mas eu estou aprendendo muito, pastor Tiago, um cara que conhece bem do assunto. Nós vamos cantar mais uma música e logo após a gente vai ter as considerações finais, a gente vai falar, dar algumas respostas, algumas lições práticas, né, pastor, sobre como o crente, aquele que vive a igreja, ele pode desfrutar disso, o que ele ganha com isso, né, também. Então vamos cantar essa canção. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você canta aí da sua casa, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. E
É isso, pessoal. Nós já estamos correndo aí para o nosso fim, mas a gente vai falar agora qual a importância da igreja. A gente falou o que o desigrejado perde, a definição do desigrejado, tudo aquilo que ele é e como ele é contra a instituição de Deus, que a igreja é uma obra de Deus, é o que Jesus pensou, ele acreditava na igreja, como nós aprendemos. Mas agora a gente vai aprender no lado cristão, eu que sou um membro ativo, eu que sou aquele crente que de fato eu venho aos domingos, eu escuto o sermão, participo do culto, porque de fato o culto não é só o sermão, o culto também é participar das canções, estar ativo, orar, interceder, porque nós temos os momentos também de oração. E aí eu me lembro de uma certa frase, pastor, quando a gente vai conversar com uma pessoa e ela se refere a você, pô, mas a igreja sou eu. É um grande equívoco a gente se denominar que nós somos igreja, né, pastor? Que como nós aprendemos que sem o convívio com a comunidade, nós não somos igreja. É um argumento muito comum esse, né? Eu sou igreja, né? De fato, nós somos templo e morada do Espírito Santo, diz Paulo aos Coríntios ali. Mas eu gostaria apenas de levantar alguns pontos aqui para a gente fechar isso e falar da importância de ser igreja, né? Por que eu devo participar da igreja, qual a importância disso tudo. E aqui algumas considerações. A primeira delas é o seguinte, porque Cristo é o fundamento da igreja, né? Nós somos chamados na carta de 1 Pedro, capítulo 2, o 4 a 8, de pedras vivas, ou seja, é aquele que nos sustém, é aquele que nos mantém. Então, eis uma justificativa, eis uma razão para se fazer parte da igreja, porque Cristo é o fundamento, não é um homem, né? O homem é apenas um servo de Cristo, somos todos iguais à igreja, e ele é o fundamento do qual nós estamos alicerçados. Uma segunda razão é porque a gente observando as metáforas usadas para Jesus a igreja, isso mostra que existe uma união entre Cristo e essa igreja. Por exemplo, metáforas como a do ramo e seus galhos, a de João 15, de Cristo e a igreja, né, como o cabeça e o corpo, como tem lá na carta aos Efésios. Na mesma carta aos Efésios, Cristo como marido e a igreja como noiva. Todas essas figuras mostram que existe uma unidade especial da igreja com o corpo reunido, né, o corpo de Cristo reunido. Um aspecto também muito importante é que essa unidade aponta para a santidade, né? É tanto que nós temos o texto de Mateus 18 que fala da disciplina eclesiástica, como ela deve proceder. Se a igreja era para ficar solta, cada um na sua, para que disciplina? Para que o cuidado mútuo? Por que as etapas lá que tem, né? Repreende o teu irmão, depois leva outro, depois apresenta a igreja. Então, isso pressupõe um corpo organizado que vai cuidar da sua vida, vai nortear você durante esta caminhada. E aí muitas outras argumentações, como o próprio benefício de participar das ordenanças, o batismo e a ceia. Lembrando que o batismo ele é um testemunho público de uma obra interna, né? Eu fui circuncidado no coração e sou batizado em águas para o testemunho de quem? Para o testemunho da igreja. A igreja é quem desfruta disso, desse momento único. A ceia do Senhor da mesma forma. Falando de ceia, tanto o texto de Atos quanto o texto de Lucas, ou melhor, de Coríntios e de Lucas, fala um texto muito claro, quando vos reunis, ou seja, pressupondo a unidade do povo de Deus. E por fim, o privilégio de servir a Deus com os nossos dons espirituais, né? Imagina a pessoa dizendo assim, mas eu sou igreja. Ok, mas Jesus disse que deu os dons à igreja, então ele deu alguém para servir a você? Ou servir a si mesmo? Ele deu dons para a igreja. O texto de Efésios 4:2 diz que ele deu apóstolos, mestres, profetas, né? Ou seja, para que o Senhor deu mestre à igreja? Para apenas o indivíduo que se intitula igreja? Não, ele se deu para o corpo. E é pelo pleno conhecimento de Deus que nós somos alicerçados e chegaremos à plena maturidade do homem perfeito, como diz Paulo na carta aos Efésios capítulo 4. Então, eis a razão de nós entendermos o que é ser o corpo de Cristo, a unidade, e não achar que o cristianismo é uma religião de carreira solo, porque não dá. Amém. Tiagão, para encerrar, qual o conselho que você daria àquela pessoa que, por acaso, ela evita de se congregar, evita de ir à igreja? A gente sabe que a gente está vivendo a pandemia, né? De fato, não está. Muitas igrejas estão de portas fechadas, o templo, né? Porque a igreja ainda está ativa. Mas qual o conselho que você dá para aquela pessoa que ela tem um certo preconceito, um certo trauma com a igreja? E fica até isso, ela se chateou com a igreja, ou se chateou com a pregação, não é aquilo que ela esperava, não está alinhado com as escrituras.
qual conselho que você daria para essas pessoas? Pronto, aí a gente voltando naquele primeiro ponto, né? O conselho eu daria. Se for uma pessoa, de fato, amargurada com a igreja, é revoltada, porque ele quer um cristianismo autônomo, não quer se submeter à palavra, não quer se submeter a uma liderança, ele não quer ter senso de responsabilidade de um para com o outro, é uma pessoa de coração endurecido, ele é o inimigo do corpo de Cristo. A esse, a palavra que eu tenho a dizer é que ele deve se arrepender dos seus maus caminhos. É um chamado ao arrependimento, a repensar a sua vida, aquilo que a Escritura diz, não o que a sua vontade dita. Então é um chamado ao arrependimento. Aos feridos, entenda que o maior ferido de toda a história é Cristo. Enquanto nós fomos feridos por uma falha do irmão, eu posso falhar com você, e você pode ficar magoado comigo. Mas a mesma proporção que eu posso me magoar, você tem que ter a liberdade de chegar para mim e dizer: ó, pastor, eu me senti magoado por isso. E eu tenho que ponderar sobre o que eu falei, sobre o que eu agi, e reconhecer isso e pedir perdão, né? Existem muitas igrejas por aí que o pastor, por exemplo, falando agora da minha realidade, né? Ele não pede perdão a ninguém, ele atropela todo mundo e porque ele é ungido. Isso é totalmente antibíblico, é totalmente nocivo à igreja. Ele é um servo de todos. Então, ao ferido, reconsidere as feridas de Cristo e não as suas. E busque uma igreja que, por meio do evangelho, irá tratar as suas feridas, né? E aos desigrejados, porque buscam uma boa igreja e não encontram uma igreja que tem uma pregação sadia. Primeira coisa que eu tenho a lhe dizer: não se limite aos cultos pela internet, né? Eu escuto a pregação de um pastor, para mim já basta ali. Não tem como você viver uma vida cristã equilibrada desta forma. Busque uma boa igreja. Busque uma boa igreja para congregar, né? Pastor, é distante da minha casa. Assuma esse risco, né? Assuma esse custo pelo seu bem espiritual, né? E, de fato, faça parte de uma boa igreja. Você com certeza vai encontrar. Ore a Deus e que o Senhor me direcione a uma igreja para que eu possa me congregar. Se você que está ouvindo mora em alguma cidade distante que não tem uma boa igreja, ore a Deus: Senhor, envie um bom obreiro para essa cidade para plantar uma boa igreja. Ou quem sabe, seja sensível a Deus, a sua voz, e quem sabe você seja o instrumento de Deus para plantar esse trabalho e ser o instrumento do Senhor e levar o evangelho verdadeiro à localidade onde você estiver inserido. Então, aos desigrejados feridos, fica aqui uma palavra de esperança. Aos desigrejados desobedientes, fica aqui uma chamada ao arrependimento. Amém, amém. Eu não sei você, mas eu aproveitei bastante esse bate-papo essa noite. Espero que você tenha aí aproveitado. Queria já agradecer ao pastor Tiago por ter vindo. E assim, eu fico muito feliz por nós da PIB Planalto termos dois pastores que prezam pela palavra e prezam pelo ensino e prezam de fato, a piedade, prezam pela vida espiritual ativa, que é isso que a gente acredita. Então, muito obrigado a todos que puderam acompanhar nosso momento. Então, Deus abençoe. E como a gente tem enfatizado, nesse tempo de pandemia, se cuidem e, mais do que tudo, espalhem boas notícias. A gente já está aí com o jornal, com os noticiários, enchendo a nossa cabeça de más notícias, mas a gente pode aliviar um pouco isso. A gente pode mandar mensagens de esperança. Como a gente acabou de falar, os nossos cultos presenciais eles estão parados, mas a igreja ela não parou. Você pode usar o seu WhatsApp, seu Instagram, para mandar uma mensagem para aquele irmão e para aquela irmã. Amém? E é isso. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima.